irá fazer a palestra. Nossa amiga. Bota a vida um pouco mais próximo. Companheira de tarefa aqui na casa. Então, uma alegria muito grande, fiquei muito alegre de ver a Selma aqui, né, para me apresentar, porque eu não vejo a Selma há bastante tempo, né, desde antes de começar a pandemia, né, e muito feliz, né, com a Selma aqui. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus possa estar conosco. E quando ela falou aqui de dar continuidade, é uma verdade. Porque eu, quase sempre eu chego aqui, já está no final da apresentação aqui, né, do focal, né? Mas assim, hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? E aí, só essa preparação aqui, já antes, as meninas já estavam aqui, né, arrumando o salão. A gente sabe que a espiritualidade já está aqui, né, há bastante tempo, mas a gente não está conseguindo ver nada. Mas, quando eles começam a cantar, e as meninas arrumando, tudo aqui, isso já é uma preparação. Se a gente saísse daqui, né, eles terminaram de cantar e a gente saiu daqui e vai embora, nós já estamos reabastecidos, né? Porque realmente é uma senhora preparação. Então, nós trouxemos aqui hoje esse tema, conhecereis a verdade vos libertará. Porque é um tema que tem me implicado muito nos últimos tempos, né? Porque a gente fica, né, que verdade é essa, né? Eu não sei se todo mundo tem essa dúvida, ou será que é só eu que tenho essa dúvida? Que verdade é essa? Né? Acho que todo mundo tem, né? E aí, eu gosto, né, quando sempre, ao longo de todo esse tempo, né, que a gente estuda, a gente lê, eu gosto de ver em que contexto, né, que o Senhor Jesus falou determinada coisa. Se ele falou aquilo, em que local ele estava, para quem que ele estava falando, porque o Senhor Jesus, ele falava, né, para todos, para a multidão, mas em muitos momentos ele falava somente para os seus discípulos, né? A gente vai ver mais à frente ali, ele falando só para os discípulos. Então nós fomos no Evangelho de João, gente, só que só estou usando aqui qual o tamanho, porque tem tanto livro aqui, que se eu trouxesse a Bíblia de Jerusalém não ia dar. Então, nós fomos consultar João, né? Vamos lá consultar João, para ver em que contexto que o Senhor Jesus falou, né, que seria esse dito do Senhor Jesus. Então, Jesus estava no templo, até que ela está incomodando, deixa eu botar aqui, ela vai ficar bem aqui. Jesus estava no templo a ensinar, né? E João narra, né, que muitos judeus, né, estavam em torno de Jesus. Mas aquilo sempre incomodava os fariseus. E os fariseus chegaram, né, e à medida que Jesus estava ensinando, eles iam provocando Jesus com perguntas. Jesus falava uma coisa, eles diziam, mas o que é isso? Mas quem é o Pai? Sabe? Mas não é que eles quisessem saber nada, não. Eles não queriam saber de nada. Eles queriam atrapalhar Jesus, queriam fazer com que Jesus se comprometesse, porque a ideia sempre era, né, sacrificar Jesus. E aí, Jesus, nesse contexto todo, né? E aí João fala que à medida que Jesus ia respondendo, o tiro, né, digamos assim, o tiro saía pela culatra. Porque ao invés de comprometer Jesus, as respostas de Jesus faziam com que muitos judeus, né, aí João narra assim, e Jesus respondendo, muitos judeus creram nele. E aí Jesus fala para esses judeus que creram nele, que haviam crido nele,
Jesus fala, né? Aí a palavra de Jesus aqui. A gente colocou ali João 32, mas na verdade esse dito de Jesus começa em João 31. Não é nem outra, é 8:31 ao invés de 8:32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E, por isso que eu botei aquele pontinho ali, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, o contexto não é só você conheça a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso, né? Ele dizia para aqueles discípulos naquele momento ali, né? Se permanecerdes na minha palavra, né, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí aquilo criou uma celeuma. Por quê? Isso irritou, né, mais ainda os fariseus, que disseram assim para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui nesse evangelho vem pecado. Eu acho que na Bíblia de Jerusalém vem erro ao invés de pecado. Mas não mesmo, né? Só palavra, né? Então Jesus já demonstrou ali que não se tratava daquele tipo de libertação, né? E sim da libertação individual. Mas aqui diz que foram os judeus que replicaram isso. Mas na verdade não foram os judeus, foram os fariseus, as autoridades judaicas, né, que replicaram isso. Não foram. E dali por diante, nós estamos aqui no 8:30 e 35, foi até o final, acho que vai até 8:57 parece, até o final criou-se uma confusão tal que quase os fariseus começaram a apedrejar Jesus. Jesus saiu com os discípulos, né, para não ser apedrejado. Mas aqui nesse evangelho diz que foram os judeus. Mas a Bíblia de Jerusalém diz que não foram aqueles judeus que creram em Jesus, e sim uma atitude das autoridades judaicas que eram hostis a Jesus. Então a gente já entendeu bem isso que Jesus falou nesse momento e qual era a ideia, né? Eles não entenderam também porque não queriam entender mesmo, mas eles entenderam que se tratasse da libertação, né, de um povo. Mas Jesus deixa claro aqui que é para a nossa libertação de cada um de nós. E aí a gente fica pensando, se naquele tempo já não entenderam, né, eles não entenderam, nós já passamos aqui quase 2000 anos, a gente fala assim, mais de 2000 anos, né, mais de 2000 anos, porque Jesus, né, ainda vai fazer, nós estamos em 2021, né, Jesus começou aos 30 anos, ainda vão fazer 2000 anos. E nós ainda não entendemos isso. Alguém tem dúvida de que a gente ainda não entende isso? Nós ainda não entendemos. Eles não entenderam naquela época, nós ainda não entendemos. Então, para que a gente possa entender melhor, é importante que a gente pesquise 3 coisas aí. 3 palavras. Verdade, libertação, né? Libertará, mas é libertação, e o verbo futuro, conhecereis, né? Por que conhecereis? E aí nós recorremos, aí saímos procurando, né? Tudo que é lugar, a verdade é tudo que é lugar. E aí esse livro aqui, até semana
passada o Douglas falou aqui do João Nunes Maia. Alguém se lembra que ele falou do João Nunes Maia? E nós já lemos esse livro há bastante tempo, e agora, uma vez por semana, já bem antes, até antes do estudo, eu leio um capítulo, num determinado dia da semana, eu leio um capítulo desse aqui. E eu me lembrei. E João Nunes Maia escreveu esse livro, né, ditado pelo espírito Shaolin. O espírito Shaolin, esse livro, gente, ele é muito interessante, porque ele conta, ele narra as reuniões que Jesus teve com os discípulos na aldeia de Betsaida, que ficava na Galileia. E Jesus passou lá algumas semanas, eu creio que mais de 3 semanas talvez, e todos os dias Jesus se reunia com os discípulos no fim da tarde, ele se reunia para ensinar os discípulos. Interessante desse livro é que ele tem uma mensagem de Emmanuel, né, escrita através de Chico Xavier. Inclusive Emmanuel diz aqui, Emmanuel, ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz, cadê a mensagem dele, gente? Ele lembrou uma coisa aqui que está no Evangelho de João. Ele diz assim: porém, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Está lá em João 21, 25. E é verdade. Se tudo que Jesus fez e disse fosse escrito, não haveria livros que coubessem, né, tudo isso. Mas muito interessante também nesse livro, que eu trago livros, eu gosto de fazer livro, primeiro que eu gosto de ler, né? Segundo, que eu gosto de fazer todo mundo ler. Porque, gente, esse livro aqui, se vocês quiserem saber tudo sobre os discípulos, não assim, depois de Jesus, né? Após a crucificação. Mas o antes, a característica, tudo tem aqui, mas assim, é importante a gente saber. E aqui, é o livro, hein? Ave Luz. Ah, tá. Ave Luz de João Nunes Maia. Aqui, o Espírito Shaolin fala, no prefácio, que alguém na parte espiritual pediu que ele escrevesse esse livro. E ele narra que ele conheceu Jesus e foi convidado por Jesus a segui-lo. Mas que os bens materiais falaram mais alto ao seu coração e fez com que ele ficasse surdo para essa chamada. Mas que depois também ele entendeu que ele ainda não estava preparado para esse banquete espiritual, né, para o qual ele era convidado. Isso foi uma das coisas que ele falou. E quando eu li isso aqui pela segunda vez, eu até me lembrei daquele, quem conhece a história do moço rico, né? Eu falei, será que esse teria sido, curiosidade da gente, será que esse teria sido o moço rico, né? Sei lá, isso aí não importa muito. E ele diz assim também uma informação muito interessante que ele traz, é sobre os discípulos. Ele diz que a maioria dos escritores espiritualistas dizem que os discípulos eram analfabetos. A maioria deles analfabetos, né? E ele diz que não é verdade. Ele diz que eles tinham uma certa cultura e que ele, né, poderia afirmar isso porque ele tinha intimidade com as letras. Então ele poderia afirmar isso. Que havia conversado com todos eles e que eles se mostravam portadores de grande sabedoria. E que depois de conviverem com Cristo, isso melhorou mais ainda. Que eles eram homens, na maioria, homens simples, mas que a simplicidade só embeleza, né, a sabedoria. Então isso aqui achei muito interessante essa colocação dele. E depois nós temos uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, falando exatamente também sobre o livro Ave Luz. E ele diz aqui, foi dali, ele falando de Betsaida, né,
da aldeia de Betsaida. Foi dali que ele, né, Jesus, tirou as maiores expressões do seu apostolado e soube recompensá-la com a sua gratidão, permanecendo nessa aldeia semanas a fio com todos os seus discípulos, ensinando-lhes as maneiras mais corretas de viver. E mais aqui, ele coloca aqui, foi dessas reuniões incomparáveis que o Evangelho criou raízes nos corações dos discípulos. Mais abaixo ele diz, eu estou lendo só um pedacinho porque é muito longo, né? Essa igreja improvisada de Betsaida foi o palco de aperfeiçoamento espiritual dos discípulos. Então, pelo que o Dr. Bezerra fala, ali realmente foi assim, uma verdadeira escola para os discípulos. Era Jesus e os discípulos. Como é que acontecia isso? Cada dia, cada noite, né? Se reuniam todos, chegavam todos, um era escolhido para fazer a oração, não é como acontece com a gente, que a gente, fulano faz oração, fulano faz oração. Não, Jesus olhava, né, para aquele já sabia que era para fazer a oração, e fazer a oração, né, com todo carinho e desvelo, né? E aí, após a oração, o discípulo que queria perguntar alguma coisa para ele, olhava para Jesus e Jesus consentia ou não. Né? No caso aqui, até agora todo mundo consentiu, né? Ele consentiu. E aí, nós fomos exatamente procurar. Então aqui nós temos 51 assuntos, né? Tudo que vocês possam imaginar. Eu quero saber sobre isso. O que Jesus falou sobre isso? Bem nesse livro que eu olho, que vai achar. Então, nós procuramos aqui primeiro a verdade. Vamos lá, a verdade. O que Jesus diz sobre a verdade? E também uma particularidade, que quase sempre esses assuntos que eram trazidos tinham muito a ver com o dia dos discípulos. Né? Ele teve aquela vivência no dia, uma palavra, né, aquele assunto ficava, e aí ele trazia para Jesus. Nesse dia aqui, foi Tadeu quem trouxe a pergunta para Jesus. E ele pergunta, Jesus, queria que o Senhor me explicasse qual a posição da verdade frente aos teus discípulos e qual a função dessa mesma verdade para as nossas consciências individuais. E ainda mais, qual é o trabalho da verdade perante a humanidade inteira? Trabalho da verdade. Aí vou citar também alguns pedacinhos aqui, não posso dizer tudo porque é muito grande. Tadeu, a verdade na sua expressão maior é Deus. Podemos compará-la ao sol que nos aquece e sustenta a vida na terra e em muitos mundos. Se chegássemos mais perto dele, por certo que a nossa vida se perturbaria, perdendo a harmonia que nos é indispensável bem-estar. Então, assim também, aí mais abaixo aqui ele diz assim também é o sol espiritual, e muito mais que o astro, que contemplamos todos os dias, os seus raios são as verdades que vêm até a humanidade, de mente a mente. E hoje a gente sabe de que maneira. De maneira essa verdade chega de mente a mente? Através da inspiração. Creio eu, né? Através da inspiração. E aí ele diz aqui, mente a mente, abrandando as realidades no sentido de fazer o melhor em prol de todas as criaturas. A ciência espiritual é tão engenhosa e tão perfeita que distribui verdades tanto quanto existem consciências. Né? De que maneira essa verdade é distribuída nas nossas consciências? Né? Nós, está lá, eu acho que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Né? Os Espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, creio também que seja dessa maneira aqui que Jesus está falando. Nessa época a gente não tinha explicação, mas hoje a gente tem. E mais abaixo, ele diz assim, é por isso, essa também informação, acho que todo mundo aqui já sabia disso também, né? Mas Jesus mesmo coloca aqui,
É por isso e para isso que ensinamos muitas vezes por meio de parábolas, envolvendo as verdades sobre roupagens, olha só, maravilha, né? Envolvendo as verdades sobre roupagens que possam garantir a todos a viagem para o futuro. A gente vê que as parábolas não foram deturpadas, elas estão lá exatamente como o Senhor Jesus colocou, né? As verdades, né, como ele fala aqui, sobre roupagem. Então, é isso que ele fala aqui sobre a verdade. Mais à frente, aí nós vamos ver sobre a libertação. Eu não sei qual que é mais difícil, se é a verdade ou se é a libertação. Então, vamos na libertação. A libertação foi muito interessante, de olho na hora. Muito interessante porque João, ele era bastante conhecido em Jericó. Principalmente depois que ele se tornou discípulo do mestre, ele ia para lá e ele passava aquilo que Jesus falava, ele ia para lá com os amigos, tudo reunia, e ele passava aqueles ensinamentos. Então, quando João chegava em Jericó, ele já tinha toda uma receptividade, né? Todos queriam conversar com João para que ele falasse, né, daquele novo profeta. E João estava entrando lá no mercado, e aí criou-se assim, uma confusão, era perto da praça, e aquela praça começou uma correria danada. O que foi? Ah, é o louco Janjão, o louco Janjão. Era um louco que tinha na cidade, né? Então todos corriam dele e falavam, cuidado, ele é muito violento, cuidado, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí João para e todos correndo. João parou, né, na praça e ficou parado. Todos corriam e João parado, né? E aí João ficou frente a frente com o louco Janjão. E todos assim, espantados. E João olhou para ele e narra aqui que a fúria de Janjão foi desaparecendo à medida que o evangelista fala para ele o nome do Cristo. E aí o louco Janjão foi desanuviando, né, aquelas feições, né, horríveis, né, descrito aqui que parecia um monstro. E ele senta no chão, pede a João que se sente no chão e que continue falando daquilo que João estava falando, que ele queria saber. E João fica ali por um longo tempo, todos assistindo, né? Uns diziam que João era um enviado de Deus do amor, outros diziam que João era um profeta, que nada temia. E João ficou ali conversando com Janjão. Saíram dali, foram para uma estalagem, almoçaram e o que diz aqui, né, que Janjão comeu, conversou, tudo normalmente, como se fosse uma pessoa normal, né? E ele, às vezes, ele falava para João assim, meu senhor, tem um homem vestido de luz aí do seu lado, que ajuda o Senhor a conversar comigo às vezes. Será que isso é efeito da loucura? E aí João diz para ele, não, meu filho, isso não é efeito da loucura. Se for uma loucura, é uma loucura que todos nós procuramos. Este que você vê é o mestre. Bem, aí João saiu dali. À noite, né, João vai, chega lá, Jesus também está entrando. Essa igreja, né, aqui que Bezerra escreveu ali, é um casarão de Betsaida, onde os pescadores, parece que durante o dia os pescadores se reuniam lá, e à noite ficava livre. E aí eles entram no casarão, sentam, né? Aí foi feita a prece, não me lembro quem foi que fez a prece. Quando terminou a prece, aí Tiago, irmão de João, falou assim, meu irmão, tem muito tempo que você não pergunta nada, por que você hoje não pergunta alguma coisa a Jesus? E aí ele se lembrou do fato da libertação, né? Aquele homem, né, havia sido libertado, né? Na visão de João, né? Havia acontecido ali uma libertação. E aí João faz a pergunta ao Senhor Jesus. João olha para o Cristo e este responde com um brando sorriso, autorizando o apóstolo a perguntar. João especula com humildade. Mestre, ficaria muito contente
se nos dissesses acerca da libertação de uma alma, de um povo ou da humanidade. E aí Jesus começa a falar sobre a libertação. Ele fala sobre a libertação da humanidade. Vou ler rapidinho aqui. A libertação da humanidade e de um povo, na profundidade do termo, depende muito, mas muito, da libertação individual. Por enquanto, vivemos nos ensaios, e nesses ficaremos milênios para aprendermos a verdadeira libertação. Livres são aqueles que começam a amar a verdade. Mais uma vez a verdade aparecendo aí, né? Aí mais abaixo, ele fala aqui. A libertação que queres, comparando, mas antes aqui, eu vou ler tudo, porque, gente, é tão importante, porque eu estou correndo para... Ele continua aqui. Livres são aqueles que começam a amar a verdade. Às vezes, João, trabalhamos para libertar um povo que nos pertence pelo sangue, por fazer parte da comunidade que nos pertence por nascimento. Essa liberdade custa, como a história atesta, vidas e mais vidas. O saldo depois da luta de mortes e estragos não nos deixa a consciência tranquila. E é verdade, não é? Enquanto não repararmos a covardia, a vingança e o ódio a que demos vazão, quando saímos vitoriosos, ficamos mais escravos pelo constrangimento de fazer muito mal a criaturas que muitas vezes nunca desejaram brigar. Libertar uma nação é muito mais difícil, porque quanto mais se mata pela liberdade, mais o cativeiro se estampa na consciência. E aí, essa parte aqui da libertação, e essa parte da procura da verdade, associando aquilo que Jesus disse, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me lembrou muito de um personagem que todos nós aqui conhecemos, nós já ouvimos falar. Me lembrou muito de Gandhi, gente. Tem alguma coisa a ver com Gandhi? Será, gente, que Gandhi estava aqui? Aqui, nesse dia, que era um daqueles discípulos? Porque duas particularidades me chamaram a atenção aqui. A forma, né, de Gandhi libertar aquele povo. Com certeza, ele já tinha essa libertação individual, para que promovesse aquela libertação em tão alto nível, né? E me lembrou também, não sei se é algum estudioso de Gandhi aí, que Gandhi vivia à procura da verdade. Na verdade, ele nem precisava, eu acho, né? Mas ele vivia duas coisas, ele vivia à procura da verdade e a forma com que ele libertou esse povo. Acredito eu que ele estava lá. Então, Jesus fez uma pausa para a melhor orientação do discípulo e continua. Os homens da lei na terra propõem a libertação do povo ou de uma nação por caminhos errados, pelas vias largas e métodos selvagens. A verdadeira libertação haverá de surgir de dentro de cada criatura. Agora, é isso aqui. A nossa verdadeira libertação, né, a libertação é isso, dentro de nós, né? Essa libertação é feita de pequenas coisas, como a tolerância com discernimento, o trabalho com disciplina, o perdão sem exigências, o sorriso temperado na dignidade, o amor sem paixão, a persistência sem fanatismo e o dever com respeito. E aí Jesus começa a falar para João que aquilo que havia, uma particularidade também, é que Jesus não estava lá. Mas Jesus fala e deixa João, né, boquiaberto, porque Jesus falava como se ele estivesse lá presencialmente. Ele fala, meu filho, o que fizeste em Jericó e que tomaste por libertação de um homem, na verdade, é somente aparência de liberdade.
não deixa de ter o seu real valor na pauta do bem. No entanto, só ele mesmo poderá e terá esse direito da sua própria libertação. Com certeza, podemos ter todos os recursos necessários, mas esse trabalho é um trabalho nosso, só nós podemos fazer. E aí Jesus fala para ele, né? Continua falando sobre a libertação. Mas deixa bem claro, né, que aquilo que ele fez porque Deus permitiu, porque ele orou a Deus e Deus estava lá e o ajudou, né? Que aquilo foi apenas a libertação. Deixa eu ver. Não foste somente tu que ajudaste o irmão enfermo a se livrar de perseguições espirituais. Ou seja, né, aquele homem era um homem que estava obsidiado e com certeza ele conseguiu se livrar ser livre daquele espírito. Mas aquilo não significava a sua libertação. A sua libertação seria um trabalho que iria, né, muito além. E aqui, Jesus, acho que eu próximo esse aqui, estou meio perdida aqui. E aqui, mais à frente, Jesus, né, a gente continua em busca da verdade. Mais à frente, Jesus diz, João registra aqui no capítulo 14, item 16, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E mais à frente, né, então Jesus, esse capítulo aqui, Jesus já está praticamente se despedindo, né, dos discípulos. E no capítulo 16, ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele fala lá por quê, né? E ele diz, né, mais uma vez, a gente vai ver aqui, ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mais uma vez, ele falando aqui, né, desse guia da verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, como a gente vai perceber, se a gente, né, acompanha lá o Novo Testamento, e a gente acompanhando, de repente, a história, a gente vê que nenhuma outra verdade chegou durante esse período. A gente não viu. O que a gente viu foi uma deturpação da verdade do Senhor Jesus, né? Tudo se perdendo, todo o trabalho dele se perdendo. Mas, eis que, mais ou menos no século XIX, mais ou menos 1848, os espíritos começaram a se manifestar. Todos os locais, né? A gente me lembra até do livro que eu li, era muito fininho, eu não me lembro do título, acho que era Fantasma de Hydesville. Era isso, Fantasma de Hydesville? O título desse mesmo, tá? Fantasma de Hydesville, que, né, coloca a história, na verdade, né? Daquela família, da família Fox, lá em Hydesville, em Nova York. Aquelas mudaram, eles eram protestantes, mudaram para uma casa, né? E aí começaram a surgir pancadas naquela casa, e as duas meninas estabeleceram lá uma linguagem de pancadas com aquelas batidas, e aos poucos elas foram pergunta aqui, pergunta ali, descobriram que aquilo era um espírito de um homem que havia sido morto naquela casa pela família, né, que morou ali anteriormente.
Bem, essa história rendeu, né? Não dá para falar tudo agora, mas quem quiser ler, o Fantasma de Redezinho. Na Europa, né, os fenômenos das mesas girantes, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Que depois daqueles saraus, né, as mesas dançavam, mudavam de lugar, pulavam, e depois as mesas começaram a falar. E foi aí que o professor Rivaio, após por 3 vezes falaram com ele sobre essas mesas, mas ele foi um pouco resistente, né? Porque ele era um homem muito inteligente, muito centrado, né? E ele ficava sempre na dúvida. Até que, certa vez, ele foi com o senhor Fortier à casa de uma sonâmbula chamada Roger. E lá ele conheceu pessoas, né, que informaram mais a ele a respeito dessas mesas. E aí ele começou a pesquisar e ele conheceu Mademoiselle, Madame Planemaison, né? E aí foi na casa de Madame Planemaison, pela primeira vez ele teve esse contato com as mesas girantes. Lá ele conheceu a família Baldão, né? E a partir daí ele começou a fazer as suas pesquisas. Ele percebeu que havia ali alguma coisa séria. Então estava ele nesse trabalho, né? Estudando, pesquisando, né? E certo dia, quando ele já estava lá escrevendo, porque ele resolveu que não iria, né, guardar aquilo só para ele. Se ele viu uma coisa séria, né, ele queria dividir aquilo com as pessoas. E aí ele passou a escrever, ele anotava tudo, né, ele fazia as perguntas, né, ele estava registrando tudo direitinho. Então, uma noite, ele estava em seu gabinete, exatamente dia 24 de março de 1856. Ele começou as suas pesquisas em 55, né? Mais ou menos lá pelo mês de maio, que ele começou realmente, a partir dessa ida, né, à casa de Madame Planemaison, que ele conhece a família Baudin, e ele começa realmente, semanalmente, né, nas reuniões e em casa, a realmente pesquisar aqueles assuntos. E aí ele já estava escrevendo, e nós já estamos lá em 25 de março de 1856. E certa noite, quando ele trabalhava no seu gabinete, ele começa a ouvir pancadas. Pancadas numa parede, né, que dividia o ambiente do seu escritório e uma outra parte da sua casa. Ele começa a ouvir aquelas pancadas. Ele parava de escrever, olhava, não vou dar importância a isso, e continuava escrevendo. E as pancadas continuavam. Aí ele levantava, ia lá, pesquisava, olhava, nada, estava, sentava. Quando ele começava a escrever, as pancadas continuavam. Sua esposa, né, Amélie Boudet, chegou da rua, 10 horas da noite, e aí entrou no escritório e perguntou: o que é isso? Ele falou: não sei, eu estou aqui há um tempão tentando pesquisar, vou, olha. Aí, mas tinha uma particularidade. Quando ele levantava a pesquisar, as batidas paravam. Quando ele sentava, começava a escrever, as batidas continuavam. E assim, coitado, ele ficou lá até meia-noite, foi dormir, desistiu, não escreveu mais. Quando chegou no dia seguinte, tinha sessão, né, lá na casa do senhor Baudin. E aí ele chega lá, né, eu não sei aqui como é a reunião, né, mas antes, quando acontece alguma coisa assim de estranho, antes de começar a reunião mediúnica, que chega a estar aquele grupo reunido, né, e aí a gente comenta: aconteceu isso. Eu acredito que foi assim que aconteceu. Ele chegou e narrou para o grupo aquilo que tinha acontecido na noite anterior. E aí, quando começou o espírito, né, que comandava, né, a reunião da noite, quando ele se apresentou, Kardec se dirige a ele: meu irmão, você ouviu, né, o que foi falado aqui? Será que você poderia me esclarecer, né, o que foi aquilo? Que batida será aquela daquele jeito, né? E aí ele diz assim: era o seu espírito familiar. Ele queria
ele queria falar com você, se comunicar com você. E aí Kardec pergunta para ele qual era o nome dele, né? O nome daquele espírito familiar. E aí o espírito diz para ele, ó, você mesmo pode perguntar, ele está aqui, pode perguntar a ele. E aí começa, né, a estabelecer uma conversa entre o espírito e Kardec. E Kardec, a primeira coisa que Kardec pergunta para ele era o nome dele, né? Mas não pergunta assim como eu estou perguntando, porque Kardec era todo, né? Kardec era assim, gente, ele era demais. Era educação, a fineza, né, em pessoa. Eu fico assim encantada com o jeito de Kardec, né? Era muito especial. E aí ele pergunta assim para o espírito, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Imagina, aquela boca, 2 horas de batida. Consentirás em dizer-me quem és? A resposta, para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então já foi, né? É isso aqui. Não tem mais nada. Ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasse. E aí Kardec diz que o que ele escrevia, né, naquele momento, era exatamente sobre os espíritos e as suas manifestações. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submete-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerá tuas faltas e corrigirá. Aí Kardec disse para ele que não, ele mesmo não havia gostado daquilo que tinha escrito e que já tinha refeito pela manhã, já tinha refeito o capítulo. Aí Kardec pergunta para ele, está melhor? Kardec pergunta para ele, não, Kardec relata isso para ele, aí ele diz assim, está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Aí Kardec diz que rasgou o que escrevera. Não importa, isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. Aí Kardec pergunta, o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Kardec também era outro, que nem Gandhi, que procurava a verdade, né? Palavras dele. Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Aí ele faz mais uma pergunta que não importa. Ele pergunta se poderia vir mais a miúde, não apenas uma vez por mês. Ele diz que não. Ele diz que sim, mas não prometo. E o que mais? Bem, é isso aí. Então, para a gente ver a seriedade da obra de Kardec, né? Ele já estava, não sei qual é o capítulo que ele estava, né? A obra já estava em andamento, mas olha só, um erro que ele cometeu. E aí Kardec diz que quando chegou em casa à noite, que ele foi verificar. Achei interessante também que o Espírito não disse de início que era na 30ª, Da página. não era na 30, né? Não era na 30, na linha 30. Mas que ele lesse tudo, né? Aí ele leu tudo e ele encontrou um erro gravíssimo, que ele mesmo confessa que ele não sabe como é que ele pode ter cometido aquele erro, né? Ver realmente a seriedade do trabalho, né? Nota, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar. Kardec escreve isso aqui bastante tempo depois, gente. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida. Que quer a me remover dificuldades materiais,
quer me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas, né? E é verdade, realmente, esses espíritos, tinha até um caso que eu ia falar aqui, mas não vou falar, porque senão não vai dar tempo de falar outras coisas, mas os espíritos realmente deram eles supervisionavam o trabalho de Kardec o tempo todo, né? Então essa doutrina realmente, a doutrina da verdade é muito séria. E aqui nós vamos confirmar se realmente isso aqui é a promessa de Jesus, né? Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. E na questão 628, Kardec pergunta: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Então, não era permitido ainda. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos condição de compreender tudo, né? Nós iríamos, como Jesus falou lá no início do som espiritual, nós iríamos ficar mais perturbados do que outra coisa, né? Então, tinha que ser tudo ao seu tempo. E aí, de que maneira essa verdade pode nos libertar? Qual de nós aqui não tem alguma coisa que a gente tenha se libertado a partir dessa verdade, gente? Eu tenho. Né? Muita gente tem, todos nós temos. Mas tem um caso aqui que a gente não poderia deixar de jeito nenhum de falar. Também, mais uma vez, Allan Kardec se encontrava no seu gabinete, né? Numa manhã de abril de 1860, e ele estava lá, sentado, e ele estava, né? Ele descreve, né? Triste e acabrunhado. Faltava dinheiro, né, para executar aquela obra tão grande que os espíritos superiores haviam colocado nas suas mãos. Ele olhava para a mesa dele e as cartas se avolumavam, né? Cartas cartas sarcásticas, né? Porque ele foi muito atacado. Quem lê a biografia de Kardec deu conta que aquele homem sofreu, gente. Então, ele estava muito desanimado. E aí, quando ele estava assim, né, no auge do desânimo, entra a mulher dele, né, a Doce Gabi, e entrega um pacote na mão dele, uma encomenda. Ele abre, né, aquele pacote muito bem feito, muito empiladinho, ele abre e dentro havia uma carta. E ele começa a ler a carta, né? Senhora Allan Kardec, um grande abraço. E ele diz que remetia um livro e que juntamente com o livro estava também a história do livro. E aí ele contava, falava sobre ele, né, que ele era um encadernador, desde a meninice, ele era um encadernador e trabalhava em grande casa, ali da capital. E começava a contar o drama dele, que há 2 anos havia se casado com aquela que se revelara, né, a mulher ideal, e que viviam uma vida muito feliz, os dois, que a vida deles era alegria e esperança. Até que no início daquele ano, né, 1860, a minha Antoniette, né, a minha Antoniette partiu
partiu da sua vida através de uma moléstia. E ele estava desesperado. E aí eu tenho que ler, porque ele descreveu o sofrimento daquele homem, gente, não é mole. E aí ele diz assim para Kardec: meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolveram seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe reto e ríspido ameaçava com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marlieiro. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou na murada, caindo aos meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Laurent. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o instinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais, assinatura e data e endereço do remitente. O codificador desempacotou então o exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernada, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra, em letra fina. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então, gente, está aí, né? A promessa do Senhor Jesus, né? Que salvou não só a vida desses dois homens, mas que os libertou possivelmente, porque nós sabemos que quase todo suicida, de um modo geral, ele não tem só aquela ideia naquele momento, ele já vem às vezes com uma ideia suicida, não é? Então, esses dois homens, eles não foi só salvar a vida deles, além de salvar a vida, eles se libertaram da ideia do suicídio, com certeza para sempre, não é? E essa liberdade, né, essa libertação que o Senhor Jesus fala, exatamente é isso, né? Que a gente vai conseguir através dos séculos, aos poucos a gente vai conseguindo. Desde que somos criados, simples e ignorantes, né? Nós vamos, infelizmente, nos comprometendo, e vai ao longo do tempo. E depois nós temos que fazer o caminho de volta, e esse caminho de volta é exatamente a nossa libertação. E quando a gente conhece, né, essa verdade com certeza vai nos ajudar. Mas ela vai nos ajudar, né, como aquilo que o Senhor Jesus falou, se permanecermos na sua palavra, sermos realmente discípulos de Jesus, conheceremos a verdade nos libertará. Porque quanta gente que tem contato, né, se tem contato, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E não está nem aí. Mas se nós permanecermos, né, na verdade do Cristo, com certeza nós nos libertaremos. É isso aí, gente.